Sempre digo assim, é difícil dizer quem é que é o coração da fábrica, né? Porque uns falam, é o misturador, outros dizem, é a dosagem. Cara, aqui a briga é feia, né? Porque o misturador, ele vai misturar, obviamente, o que vem dali, ele tá pulsando, dizendo evitar contaminação e contaminação cruzada, né? Como assim? Vamos lá. Qual é a diferença entre contaminação e contaminação cruzada? Não existe dizer o seguinte, olha, me organiza ali uma fábrica padrão. Não tem como. Não, me dá a fórmula que eu vejo qual é que eu tenho que te entregar. Ah, mas eu não posso te entregar a fórmula. O vibrador é para você limpar depois que ficar vazio. Para tirar o residual de linha. Aquele que provoca contaminação cruzada. E que é muito usado, que aceita-se quase em tudo. Rosca dosadora. Por quê? Porque você gira com a velocidade que você quer. Então, se eu quero ir rápido, eu vou rápido. Olá, amigos e amigas! E o oferecimento Grupo Crab, a Fujikura, a Kilbra, a Frata Embalagem, a Novogen, a Agroenergy, a Fenche e também a Royalia Avicultura. Estamos iniciando mais um episódio do Pod Aves. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Eu sou Adriano Felizardo e nesse podcast vamos trazer diversos assuntos sobre avicultura. Assuntos como saúde animal, tecnologia, curiosidades, informação, fábrica de ração. Hoje é fábrica de ração. Vamos falar sobre a dosagem e muito mais. Hoje nós vamos falar sobre dosagem. Então, você quer aprender a questão da fábrica de ração, a questão da dosagem, que é um assunto importante, né, Andrei? Fique até o final, deixe seus comentários ali. E nós hoje estamos recebendo aqui novamente o Andrei Soliman, o engenheiro Andrei Soliman, da Crab, do Grupo Crab. E, Andrei, cara, muito obrigado novamente por você participar. Eu gostaria que você voltasse muito mais vezes aqui, porque você domina um assunto, cara, que na avicultura, agora eu vou tentar aqui, esse assunto que você domina, que é essa questão fábrica de ração, dosagem, moagem, toda essa questão, cara, isso é muito importante a gente falar sobre isso. Porque é o que vai determinar, assim, é o ponto crucial na avicultura. É a garantia. Então, mediante isso, gostaria de te agradecer, tá? Por você estar aqui no podcast. Ó, esse brinde aqui você não tem. Você tem. Dá uma olhadinha, abre aí. Enquanto você abre o brinde nosso, tá? Olha só. Nós vamos falar um pouquinho da Crab, do Grupo Crab, certo? O que a gente pode falar do Grupo Crab? No Pod Aves, a eficiência na fábrica de ração define o resultado da avicultura. E a Crab é a solução para isso. Com equipamentos para a fábrica de ração, desde estruturas para quem está começando, até plantas de alta produção, totalmente automatizáveis. A qualidade da ração define a performance do lote. A Crab entrega engenharia própria, projetos completos e compactos que garantem eficiência e redução de custos. Escolher a Crab é investir em produtividade e resultado. Crab. Soluções na medida certa. Certo. Então você que é avicultor ou não, ou trabalha também, toda referente à questão avicultura ou também suinocultura, se fabrica ração, é a Crab, né, Andrei? Exato. A Crab, então, hoje é a indicação do podcast que a gente tá fazendo a indicação aqui, ó. Aqui, né, produtora? Aqui assim, ó, telefonezinho, ó, fala lá na Crab, ó. Se você quiser, né, tirar mais dúvidas, ó, ele é a pessoa corretíssima, Andrei Soliman. Agora, genéticas de codornas. Aí a gente tá falando de quem? Da Fujikura, pessoal. A Fujikura hoje é a melhor genética, é a maior também genética latino-americana de codorna, tá? Equipamentos, tá? De gaiolas, ninhos, horizontais, cage-free. Pessoal, a gente tá falando da Kilbra. Então vai lá, fala com a Kilbra e lembre, sempre bato nessa tecla. Equipamentos não é só venda, é pós-venda. Então, ó, vai lá falar com a Kilbra. Embalagens, ó, vai trocar aqui. Embalagens de PET dúzia e meia dúzia é a Frata Embalagem, certo? Então vai lá, fala com o Paulinho, Frata Embalagem, dúzia e meia dúzia. Já a questão de genéticas de galinhas poedeiras, aí nós estamos falando de quem? Aqui, ó, Novogen, tá? Novogen, falar com o Gustavo. Pessoal, a Novogen tá entregando ótima produtividade, qualidade, pico de produção, certo? Agora, a questão de aditivos, tá? Aditivos que vai na ração, né, Andrei? Vai lá a questão da lisina, metionina, que mais, triptofano e muito mais. Aí é com a Fenche. A Fenche faz importação direto da China. Então, hoje nós indicamos a Fenche. E lembre, a Fenche tem que fazer a programação, tá, pessoal? Então, a programação. Agora, também,
aquecimentos, tá? De galpões, nós estamos falando de quem? Da AgroEnergy, lá do Reginaldo. A AgroEnergy, ela faz um aquecimento por a gás, tá? A gás. Então, é aquecimento por radiação. Então, a efetividade e a eficácia é bem mais garantida. Então, se você queira acertar, não queira se preocupar com o aquecimento de galpões, então a gente passa a indicação da AgroEnergy. Já para falar sobre classificação de ovos, robotização, aí nós estamos falando de quem? Da Royale Avicultura. A Royale hoje é a empresa principal aqui no Brasil e também na América Latina que faz a classificação de ovos e também, ó, avicultor, robotização, tá? Ó, fica a dica, a robotização, então ela vai otimizar mais de 3 funcionários ali no final da sua produção lá. Vamos pro nosso assunto? Vamos lá. Andrei, bom, pessoal, com certeza o pessoal já te conhece, você já deve, nós tivemos o primeiro episódio, um episódio show de bola, muito esclarecedor. Nós falamos sobre um todo da fábrica ali, né? E foi muito amplo, cara. A gente tem que aprofundar mais. Antes de nós falar a questão da moagem, da dosagem, vamos falar referente ao todo, o que a fábrica de ração ela comporta, cada categoria, e vamos falar dessa categoria específica. Exatamente. Pode explicar para nós? Isso, para dar uma refrescada, né? Isso. A fábrica de ração, nós estamos falando novamente, né? Aquela fábrica de nível industrial evoluído, onde a gente tem garantias de todos os processos. Não estamos falando de uma fábrica manual, né? Que tem todos aqueles problemas que podem acontecer por ter processos manuais, certo? Okay. Nós estamos falando de uma fábrica que vai ser contemplada por recepção, por dosagem, por moagem, mistura, um processo de pelletização, um processo de ensaque, né, ou expedição, vamos chamar assim, que pode ser dividida entre ensaque ou expedição a granel, certo? Papo de gente grande. É isso aí, exato. Beleza. E o granel ainda pode ter, né, um robotizado, algo assim, a parte de sacado também, né, ou seja, tudo tu pode automatizar, né, 4.0, aquela coisa toda, certo? Uhum. Muito bem. Dentro de todos esses campos, todos esses setores, você pode botar a lupa, vamos dizer assim, né, em alguns elementos, todos são principais aqui, né? Okay. Tá? O mundo ideal é que todas essas áreas estivessem uma em cima da outra, para, né, você vir de cima para baixo e não movimentar matéria-prima e nem ração depois que tu já trabalhou com ela. Mas como você não consegue fazer isso, você não fica uma fábrica muito alta, você trabalha com movimentação de transportadores, então o fluxo de movimentação também é um setor, vamos chamar assim, né? O fluxo de movimentação é que liga a recepção à dosagem, da dosagem para moagem, movimentação, da moagem mistura para ensaque ou pelletização, movimentação. Então a movimentação também é um setor a ser falado, discutido, porque ele também envolve todos os cuidados que tem que ter em cada setor, né? Okay. Então, vamos lá. Recepção, dosagem, moagem, mistura, pelletização, ensaque, movimentação do fluxo interno, são setores que fazem parte de uma fábrica, certo? Caraca. Olhando para a dosagem, eu sempre digo assim, é difícil dizer quem é que é o coração da fábrica, né? Porque uns falam, é o misturador, outros dizem, é a dosagem. Cara, aqui a briga é feia, né? Porque o misturador... ele vai misturar, obviamente, o que vem dali, ele está pulsando, dizendo, manda para mim que eu faço, só que se você não dosar, você não tem o que misturar corretamente. Perfeito. E a dosagem, ela tem que entregar o quê? Garantia da formulação, né? Ela tem que entregar confiabilidade da dosagem, né? Não só a proporção entre as matérias-primas, mas a garantia... do peso correto de cada matéria-prima. Evitar contaminação e contaminação cruzada, né? Como assim? Vamos lá. Qual é a diferença entre contaminação e contaminação cruzada? Aqui isso é um fator que está presente em todos os setores. Mas vamos focar só na parte da dosagem, porque eu acredito que nós vamos voltar e falar um pouco sobre cada uma das outras partes. Isso. O que é contaminação? O que é contaminação cruzada dentro de uma fábrica? Contaminação é tudo que você vai encontrar dentro da ração pronta, indesejado, ou seja, areia, elementos inorgânicos, aquilo que não faz parte do planejado. Isso é uma contaminação. Como é que uma contaminação acontece? Pois, muito bem. Então, aí você tem os cuidados em cada setor. Vamos falar dos cuidados para isso dentro da dosagem. Okay. Né? A contaminação cruzada é o contrário. Não, você já tem... a contaminação cruzada é o seguinte, é misturar matéria-prima com outra. Perfeito. As duas deveriam estar
né? As duas fazem parte do plano, mas aí nesta receita sim, nesta receita não. Elas estão na fábrica, elas estão ali para serem utilizadas, mas em determinado momento eu quero esta e não quero esta. E por algum motivo as duas se encontram naquela receita. Isso é uma contaminação. Aconteceu algo que fez com que a presença de A e B estão na receita e não deveriam estar. Isso é contaminação cruzada. Um residual de linha, né? Ou seja, eu fiz um produto, fiz um lote, eu estou com ele pronto e ele carrega algo do lote anterior, que é outra receita. Uma coisa é você ter uma ordem numa produção de uma fábrica grande aí que diz o seguinte, ó, vamos lá, 1 hora de batida aí, 20 batidas numa hora, de 3 toneladas. Tá? Então você tem aí, né, 20 vezes 3, 60 toneladas em 1 hora. Fez essa ordem, são 60 toneladas de ração pronta. A próxima hora é outra receita. E de repente, no primeiro batido do segundo lote, você tem um residual da anterior. Isso é contaminação cruzada. Tá, mas como se faz para limpar isso? Muito bem, vamos lá. Faz parte dos cuidados. Perfeito. Certo? Vamos abrangendo isso aí. Então, assim, a dosagem enfrenta esses desafios, né? A dosagem, vamos falar sobre o que a dosagem enfrenta. A dosagem enfrenta o desafio da garantia, né? Ou seja, a confiabilidade da pesagem, da dosagem das matérias-primas, entregar matéria-prima íntegra, né? E respeitando os limites de erros, né? E evitar a contaminação cruzada no seu processo, certo? Muito bem. Para a gente entender isso, do que é formado uma dosagem? Né? Quais são os elementos que fazem parte da área de dosagem? Começamos pelos silos, né? Na verdade, começa pelo transportador que chega no silo, mas como eu falei que existe um setor chamado movimentação de fluxo, deixamos esse transportador como fazendo parte desse fluxo que nós vamos discutir em algum momento, certo? De alguma forma, o material chegou nos silos, né? Esse transportador faz parte dessa movimentação interna, tá? Perfeito. Muito bem, vamos começar que o silo está com a matéria-prima lá. Antes de a gente pensar, existem várias formas de dosagem, certo? De setores de dosagem, macrodosagem, mesodosagem, microdosagem, dosagem de líquidos. Ou seja, o misturador está recebendo tudo isso, certo? O misturador recebe algo que foi dosado de forma macro. Quando eu falo macro ingrediente é o macro-inclusão. Divisões aqui. Perfeito. O que é o macro-ingrediente? O produto que tem granulometria grande. Então, eu preciso moer ele. Então, vamos lá. A papo para depois. Mas eu tenho macrodosagem, ou seja, eu vou dosar componentes macros. Mesos são componentes de média granulometria que até se aceita não moer, mas pode se moer se quiser uma padronização. Micronutrientes, eles já possuem granulometria onde eu não preciso moer. Aí entra todos os minerais que você comentou antes e tudo mais, foscálcio, calcário, sal, ureia, né? Vamos lá. Aí tem também as metionina e tudo mais, que você vai fazer lisina, fazer inclusão manual, né? Porque são quantidades pequenas. Então você tem e tem a inclusão de líquidos, que também é uma dosagem. Então, o que são os líquidos? Numa fábrica de aves, você vai ter inclusão de óleos, né? Gordura animal, gordura vegetal, né? Ou outro tipo de gordura, tá? Depende dos desafios, mas é uma dosagem. Então, você tem 4 ou 5 dosagens numa fábrica e todas elas se encontrando lá no misturador. Caraca! Certo? Tem que ser bom esse misturador aí. Ele recebe tudo isso, beleza. Mas nós estamos falando da dosagem. Então, não existe o setor dosagem é subdividido em áreas aqui, né? Então, quando a gente pega, todas elas possuem esses riscos de contaminação e contaminação cruzada. Riscos de garantia da pesagem, de acordo com seus elementos, né? E precisão. Então, vamos lá, vou trabalhar com 6 matérias-primas, macros. Vamos separando. Quantos balanços eu coloco? Então, você começa respeitando o seguinte, qual é a inclusão mínima que eu posso colocar? Eu vou calibrar uma balança para 1.000 quilos. Vamos fazer a conta fácil, 100 quilos. Existe uma regra, 4% de inclusão mínima, ou seja, assim, eu não posso colocar menos que 4% desta balança calibrada para 100 quilos, então é 4 quilos. Então, dizer que numa balança de 1.000 quilos são 40 quilos. Opa, mas eu preciso de 20 quilos desse material, então é outra balança.
Eu não posso usar esta. Então, se eu tenho 6 silos de macros, eu tenho que entender que esses 6 silos devem ser organizados na formulação, desde que nada que esteja nesses 6 silos eu vá colocar menos que 40 quilos naquela balança. Perfeito. Senão, aquela balança não serve. Se eu tiver um macro com menos que isso, no macro tem que ter mais de uma balança. Perfeito? Muito bem. 8 silos. Eu vou botar 4 e 4, 2 balanças. 10 silos, 6 e 4. 12 silos, 6 e 6. Caraca. Isso para macro. Para respeitar o que aqui? Aqui eu tô trabalhando com o tempo de dosagem. Quanto tempo eu levo para mim dosar 6 roscas? Eu falei rosca já avancei, tá? Mas vamos lá, 6 dosadoras, vamos colocar assim. Ok. Quanto tempo leva 6 dosadoras? Quanto tempo leva 8? Quanto tempo leva 10 e 12? Aí eu não tenho tempo. Se o meu misturador tem que liberar, por exemplo, 20 batidas em 1 hora ou 15 batidas em 1 hora, dependendo da formulação, eu tenho um tempo. Ou é 180 segundos por batida ou é 240 segundos por batida. Quer dizer que eu tenho esse tempo de dosagem também. Porque no que eu libero uma dosagem, essa dosagem vai se encaminhar para o misturador. Perfeito. Quando ele está misturando isso, já tem que estar pronta a próxima dosagem, para quando ele liberar, essa dosagem já está lá de novo. E assim a fábrica não para. Então, como é que eu faço isso se eu tenho 12 silos? Eu boto 12 balanças, agora eu tenho 2 dosadores trabalhando ao mesmo tempo. Se eu tiver 6 ou 12 silos, e desses silos, 3 deles são a mesma matéria-prima, show, porque eu pego a quantidade a ser incluída e posso dividir por 3. Eu faço 3 dosadores ao mesmo tempo para aquela matéria-prima. Tem mais agilidade e precisão. Mais agilidade. Então, estamos falando de um fator chamado tempo de dosagem, certo? Por enquanto, tempo de dosagem, o que me faz pensar no número de balanças também. Calibração da balança para aquela dosagem. Eu tenho que respeitar os 4% de inclusão mínima, senão eu não tenho garantia de que eu coloquei aquela quantidade que o nutricionista pediu. Perfeito. Eu tenho que respeitar a precisão da balança no sentido de, eu tenho uma balança que ela pesa de 20 em 20 gramas, 100 em 100 gramas, 50 em 50 gramas. Então não adianta vir uma receita dizendo que eu quero 50,75 se a minha calibração é de 50 em 50 gramas. Pois é, como é que faz essa? Então a receita tem que ser... A receita tem que se adequar ou a balança tem que se adequar. Então, eu tenho que ter balanças a depender do grau de exigência daquela formulação. Então, não existe dizer o seguinte, olha, me organiza ali uma fábrica padrão. Não tem como. Não, me dá a fórmula que eu vejo qual é que eu tenho que te entregar. Mas eu não posso te entregar a fórmula. Não, mas isso não existe. Existe. Porque eles acham que a fórmula é um segredo que não quer... Cara, a fórmula... A gente respeita muito isso, a gente guarda num cofre muito bem guardado todas as formulações, eu nunca mostro a fórmula de um cliente para outro cliente. Lógico. Mas... Apesar que não vai dar certo, tá? Tipo assim, eu te digo, na avicultura não dá certo. Assim, ó... A grande problema da ideia errada é isso, tipo, pegar uma fórmula de uma granja e colocar na outra. Cara, é fadado ao fracasso. Exato. Primeiro que, quando o nutricionista... Entramos num outro campo, mas está misturado aqui. O nutricionista, quando ele define uma formulação, ele está levando em conta o que ele quer, mas também ele está escutando a parte econômica, a parte financeira do cliente. Então, quando ele gostaria disso, mas o alternativo financeiro diz para ele usar outro ingrediente, ele precisa fazer um balanceamento para viabilizar aquilo. No momento que ele troca uma matéria-prima, por exemplo, vamos falar sobre um ruminante, alguma coisa assim, onde você não tem ureia, daqui a pouco você coloca ureia para uma questão financeira, econômica, você tem que fazer um equilíbrio com outros componentes para poder equilibrar a existência daquele componente. Sim. Então, essa jogada faz com que você tenha que ter a dosagem flexível. Então, por exemplo, se eu trabalho com matrizes ou alguma coisa assim, eu tenho uma receita que atende este lote, mas a mesma matéria-prima que vai aqui em grande quantidade, vai a mesma matéria-prima em pouca quantidade na outra receita, certo? Terminal ou algo assim. Muito bem, o que tu faz? 2 silos para a mesma matéria-prima, um silo com divisão, que joga para a balança A, para a balança B, que quando for aquela receita, joga para essa. E quem que define isso? O cérebro, a automação. Porque se for botar no fator humano, você nunca consegue alcançar isso. Pois é. Então, a automação já prevê tudo isso. Quando você coloca isto, ela direciona. Então, agora vai para lá.
Não, agora vem para cá. Então a fábrica não tem esse tempo de pensamento, ela tem que ser automático. Entende? A virada é rápida, né? Uhum. Então, uma vez que tu respeita quantidade de balanças pelo tempo, calibração e inclusão mínima para dar precisão, você recém superou o fator quantidade dos componentes, né? Ok. Quando a gente começa a avaliar a parte da contaminação, entra o fator projeto, né? Então, vamos lá. Como que esse material entrou no silo? No macro vai entrar com um transportador. Sim, o Né? caminhão chega ali. Pum. Veio na moega ou veio de uma armazenagem que está ali presente e vai abastecer lá 50, 60, 80, 90 toneladas de milho num silo. De dosagem, porque eu quero colocar uma autonomia de 4 horas, de 1 hora para aquela fábrica, sem ter que reabastecer o silo. Porque Perfeito. dependendo da forma como a fábrica organiza o seu estoque, ela tem que esperar esvaziar antes de repor. Ah, não, está na metade, complementa. Não. Dependendo como é que é o controle interno, ele precisa esvaziar, né? Então, uma fábrica de porte vai consumir aí 200 toneladas de milho num dia brincando, né? Certo? Até Então, mais, tem umas até mais. Até mais, tá. Então, vamos lá. Se um transportador coloca milho nesse silo, ok. Mas e se for... Agora, sai da macro e vamos entrar na micro. Aí a porca torce. Você não vai colocar um transportador carregando componentes de microingredientes em silos, certo? Porque nós estamos falando agora em alguns casos, de microinclusão. Agora vem aquela história, qual é a diferença de microingrediente e microinclusão? Microinclusão é o ingrediente que é colocado em pequenas quantidades na formulação. Sim. Eu tenho microinclusão, poxa, os dosadores são mais precisos, os silos são menores. Mas se eu tiver um transportador só carregando esses silos, eu vou ter contaminação, porque mesmo que eu queira, por mais que eu faça um equipamento de primeira linha, algum resíduo ele vai ter. Não é zero, é mínimo, mas algum resíduo ele pode ter. Você fala a questão do transporte. Do transporte. Então, lá no macro, isso pode não fazer muito efeito, porque é macro, mas no micro faz muito efeito. Então, o que o pessoal costuma fazer nessa parte? Sobe-se os materiais com um elevador monta-carga, pega o silo lá e coloca em cima do silo e carrega ele. Um bag, uma sacaria. Se é saco, faz uma capelinha lá, para não fazer pó, bota um sistema de exaustão, larga o saco lá, rasga, alimenta o silo. Agora que não é sacaria, é bag, vem com bag em cima do silo. Perfeito. Então eu estou garantindo que aquele material está ali. Onde é que está o fator problema aqui? O risco da contaminação cruzada do fator humano. É uma pessoa levando um bag sobre um silo. É uma pessoa pegando o saco, abrindo o silo e colocando lá dentro. Aí vem aquela tua pergunta, como é que eu evito o problema aqui? Controle do tipo, chaves automáticas na tampa do silo, com leitor de código de barra, na identificação da matéria-prima. Eu faço a leitura da matéria-prima, o sistema de automação lê e destrava uma boca. E a boca certa. Ele só pode botar aquele produto naquela boca que destravou, ele não tem como abrir as outras. Então ele não vai errar o silo. Perfeito. Perfeito? Perfeito, ok. Material no silo colocado. Fechou? Não abre mais, só abre quando vir a próxima inclusão. Porque a ordem vai exigir abrir a boca, leitura. Tá entendendo? Entendi. Muito bem. Silo, produto resguardado. Está lá dentro, está garantido, isso faz com todos, né? Perfeito. No microingrediente. Certo? Perfeito. Tá? Porque aqui tem o fator humano carregando o silo. Sim. Agora, vamos lá. Estou dentro do silo. O silo é liso, o silo tem uma geometria favorável. Agora entra o fator projeto. Ok. O silo vai segurar produto na parede, o silo vai esvaziar ao abrir a boca, ou quando o sensor de nível vai dizer, tá vazio, ele tá vazio ou tá grudado na parede alguma coisa? Porque eu tenho sensor de nível baixo, sensor de nível alto. Perfeito. Perfeito? Eu sei que está cheio. Eu só vou saber que está vazio. Por que eu não sei se está no meio do caminho? Porque é muito caro você fazer registro nível por nível. Fazer um sensor radar, é muito caro. O pessoal coloca, disse está aqui, eu disse está aqui. Ah, não, tem e-mail, chegou pela metade. Pode, mas aí... Tá? Eu quero saber se está cheio, eu quero saber se está vazio. Porque eu quero que ele me dê o alerta que eu tenho que mandar alguém colocar material lá. Ok. Perfeito. Esvaziou mesmo ou tem o produto acumulado na borda do cone? Sim. Que cone é esse? Que ângulo é esse? Um mineral exige 70 graus de inclinação para poder escoar.
Um granelo, um cereal de macro vai exigir 60 graus. Na fábrica não se trabalha com menos que 60 graus, né? Ok. Numa armazenagem agrícola, você trabalha com 45 graus. Milho, Perfeito. soja, né? Dentro de uma fábrica, 60 graus é o mínimo, minerais 70. Mesmo assim, o fator umidade pode estar jogando aqui. Ah, eu tenho um sal. Quanto tempo tu deixou essa sal lá dentro, ou o calcário lá dentro? Então, no projeto, você previu um funil vibratório. Se eu não. Ah, mas funil vibratório é caro. Pelo menos um martelo pneumático. Perfeito. Ou é a pessoa que vai lá com o martelo arrebentar o silo amassando ele? Tu conhece fábrica? Já viu Já. fábrica? Tu nunca viu o funil todo amassado? Já vi. É. Isso aí é porque o cara vai lá e, Vai lá com o martelinho de borracha, se for de borracha, se né? for de borracha, o funcionário não vai fazer de borracha. bam, ele vai fazer aquele produto tentar descer. E ele só piora a situação, porque cada batida ele cria para dentro aquele, né? Vai começar a deformar e vai segurar mais o produto. Então, assim, previu no projeto isso. Lembra da primeira nossa conversa? O barato sai caro. Perfeito. Não quero funil vibratório, não quero martelo, não quero nada. Ah, bota um vibradorzinho. Vibradorzinho não funciona para isso aí. Vibradorzinho às vezes ele vai compactar o produto. Pois é, eu ia te Certo? perguntar isso. Se você colocar um vibrador simples ali, ele vai pode compactar. compactar o produto. O vibrador é para você limpar depois que está vazio, para tirar o residual de linha, aquele que provoca contaminação cruzada. Eu quero o silo limpo, que não sobrou nada ali. E no final eu tenho que limpar. Liga vibrador, limpa. Eu vou passar um flush de limpeza agora. Qual é o produto que eu posso passar nos micros que não se contamina? Calcário. Qual é o produto que eu passo nos macros que não se vai se contaminar? Milho. Então eu passo esse milho na linha para limpar a linha. Nos minerais eu passo um calcário que vai limpar a linha. Entende? Esse chama-se flush de limpeza. Né? É um procedimento que só vai acontecer se tiver no operacional, um POP bem definido. Faz isso a cada lote. E se não tiver lá no operacional e não fizer? Pois não limpa. então. Então, limpar a linha pós-lote é uma das ações para evitar contaminação cruzada. Uma das obrigações. Obrigações. E ela pode estar bem descrita e clara num POP lá, que é um procedimento operacional, ou não. A questão toda é isso. Qual é o grau de gestão que tem nesta fábrica ou naquela fábrica? Aí por isso que vem aquela história. Não existem fábricas iguais, existem fábricas, pode ser a mesma maquinário, mas podem ter gestões diferentes. Entende? O mapa orienta todas da mesma forma. O mapa cuida tudo, inclusive assim, qual é o fluxo que o produto faz dentro da fábrica. Né? É isso Pessoas, matéria-prima, produto acabado. Ele cuida se há contrafluxo, se não há contrafluxo. Entendeu? Se você vai ter risco dessa matéria-prima, que é uma farinha de origem animal, né? Se ela vai passar por cima de uma matéria-prima ou seja, quem contamina quem aqui? A farinha de origem animal, se cair em cima de uma outra matéria-prima, contamina ela, mas o contrário não. Então, o mapa cuida, inclusive, isso. Tá? Então, assim, tudo isso é observado e tem que ser observado no projeto. Então, geometria de silo. Vedação e vazamento. Então vamos lá, eu estou no registro, vaza. Ué, como é que o produto sai do silo? Tem que abrir em algum momento, né? Pois é. Quando eu abro, vaza ou só cai na linha? Esse que vaza cai aonde? Primeiro, então é uma característica de projeto. Cara, eu fico imaginando o avicultor agora olhando o nosso podcast e ele tá recapitulando Olhando o que ele o filo tem, talvez. dele lá, cara. Isso é maravilhoso. E aí você pensa o seguinte, a gente cruzou o elemento silo com controle de acesso no micro, o silo de macro, que não tem como alguém botar a mão, porque é uma máquina, é um transportador jogando lá dentro, então só se você for lá e abrir mesmo, né? E mesmo assim tu tem que fazer uma limpeza, certo? Então, tem abertura de acesso. E esse que vaza daí? Não pode vazar, né? Ok. Mas vai ter o que vaza, certo? Então tu tem que identificar isso. Identificou? Ação. Agora, vamos lá. Eu identifiquei como? Eu fiz um procedimento de inspeção da linha, um checklist. Isso faz parte do POP. Então, peraí, identifica o vazamento. Identifica. Tá, mas eu não tenho vazamento, eu estou percebendo que tem residual desse material lá. Então vai ter que abrir e olhar onde é que está parando. Aí vem esse segundo fator. Aonde está sendo seguro o produto dentro da linha? Aonde está ficando? Entendeu? Uma transição com um ângulo ruim, né? Se o silo for simétrico, ele vai formar ponte, que a gente chama.
Uhum. Porque o produto, quando sai de um silo, ele sai o meio, dependendo do material, e ele fica segurando aqui. O que a Ok. gente faz com o projeto? A gente faz uma parede reta, uma parte inclinada, porque a parte reta escoa e o outro se conduz. Então, mas ocupa mais altura. Ocupa mais altura. Mas eu quero fazer minha fábrica com 10 metros de altura. Aí começam as limitantes, né, que dificultam um projeto. Tu faz alguns milagres. Tu consegue fazer uma fábrica baixa? Consegue. Mas qual é o volume que tu consegue botar no silo para respeitar os ângulos bons, para você não ter travada durante o processo ou segurar produto ali dentro? Então, tu botou pouco volume porque tu gastou quase tudo num funil com ângulo bom e não sobrou nada para guardar. Porque não teve altura para fazer. Aí você tem lá assim, ó, tô operando em 15 minutos, tem que reabastecer o silo. É um problema, uma dor de cabeça. Dor de cabeça, principalmente quando você tem esse processo de alimentação manual, certo? Superei a parte de geometria de silo, vamos para a dosagem. Quais são as dosagens que eu tenho? Que tipo de dosagem eu posso utilizar? Ali o sistema. Por acaso deu dosagem. Sim, porque agora Por acaso, ó, já passou 30 minutos aí, ó, viu só? Poxa. Já passou. Isso que a gente tá só na introdução. Porra. Aí você pensa o seguinte, que tipo de dosadoras eu vou usar? Eu falei silo, eu falei controle de entrada do silo, ou mecânico ou manual, e agora eu tenho que tirar do silo. Eu não cheguei na balança ainda, certo? Perfeito. Tá? Eu estou com o sistema de dosagem aqui. Que dosador eu vou usar? Bom, vamos lá. Sistema de calha oscilante, sistema de rosca dosadora, sistema de válvula rotativa. Todas são dosadoras. Qual se aplica? Grade oscilante. Vai funcionar bem para macros. Porque grade oscilante nada mais é do que alguma coisa que faz isso aqui, ó. Sim. Então, tipo, aqui tem produto, ele empurra o produto, cai o produto, ele libera essa passagem. Quando ele volta, ele tranca. Qual é a vedação que tem aqui? Tá, para milho vai bem. Se eu botar um calcário aqui, tá vazando aqui ou não tá? Não vai rolar. Não vai rolar, vai vazar. Então, pensando que lá no misturador, a contaminação cruzada é o que a báscula, quando fecha, não deixa cair nada, é zero, tolerância zero para esse vazamento, num registro é a mesma coisa. Perfeito. Então, você não é bem aplicável para micros aqui. A rosca, vamos falar da válvula rotativa, ela é uma válvula que tem compartimentos que ficam girando assim, né? Então, tu tem um volume cheio de produto que vai girando e aqui tá recebeu o produto, aqui ela fica e aqui ela libera. Mas é o volume inteiro que libera. Quanto que libera? Todo o volume dele. Consegue colocar a quantidade pequena aqui? Não, é a quantidade que tem naquele volume, não dá. Então, o que é muito usado, que aceita-se quase em tudo? Rosca dosadora. Por quê? Porque você gira com a velocidade que você quer. Então, se eu quero ir rápido, eu vou rápido. Eu diminuo, paro. Então, eu consigo controlar quanto que eu quero que caia. E eu ainda consigo macetes. Eu inclino um pouquinho para evitar o tombo. Eu coloco uma válvula borboleta aqui que quando a balança gritou que deu o peso, ela fecha. Então, aquele tombo, se cair, cai em cima da válvula fechada. É uma forma de precisão. Na próxima abertura, isso cai primeiro, depois vai o resto. Então, assim, o único erro é o que está em suspensão entre o ponto de saída e o ponto que é dentro da balança, é quase nada. Então, a rosca dosadora atende quase todas as demandas. Então, se utiliza a rosca, mas é sempre igual? Não. Se eu vou dosar milho, uma rosca grande. Sim. Se eu vou dosar um farelo um pouco menor, velocidades diferentes, capacidades diferentes. Então, eu posso ter só em macros eu posso ter roscas dosadoras dosando toneladas, horas diferentes. Perfeito. No micro, a mesma coisa. Mas vamos padronizar? Pode, mas tem que avaliar a precisão das balanças. Ou a precisão o quanto que eu jogo nas balanças. Eu consigo deixar 10 quilos de calcário nesta balança e não 11 com esta rosca, senão eu tenho que diminuir a velocidade dela. Então, eu tenho que aumentar para dar conta. Porque se eu fizer pequeno, tem que ser muito rápido. Então, eu estou dosando. Consegui dosar, controle de parada rápida, a válvula borboleta tem a ver com a precisão. Uhum. Todas as válvulas de micro devem ter válvula borboleta na sua saída. Por que eu falo válvula borboleta? Porque é o mais usado, é o mais usual, sim, né? É o mais usual. Tem estanque 100% e tudo mais, tá. No macro, não se utiliza muito, porque o que passa é aceitável. Qual é o erro aceitável aqui? Então, a gente está falando em erro, mas a gente não fala em número. Macro se aceita 1%, tá? De 1% para baixo, é o máximo de 1% de erro do valor que se quer incluir em macros.
Micros, menos que 0,5%. Menos que 0,5%. É o que se aceita como erro de... erro, eu vou chamar de erro de dosagem. Eu queria 1 quilo, 0,5% disso é o que se aceita para mais ou para menos. Isso é quase nada. É o que se aceita como números, com parâmetros do SFT, né, Sim. que é o Instituto Suíço, né, que define muitas das regras que a CRAB, por exemplo, segue muito isso aí. Perfeito. Tem outras instituições, mas assim, basicamente quase todos os consultores que atuam usam o SFT como base, a gente segue muito a regra deles. Os 4% de inclusão que eu falei também vem muito de orientação deles ali. Perfeito. As boas práticas, vem tudo dali. Uma vez que eu joguei na balança, eu vou para o mesmo fator agora. Como é a geometria da balança? A mesma coisa que eu cuidei no silo, Pois eu vou cuidar na balança. A balança, ela tem que absorver o tamanho da batida que a fábrica foi dimensionada. Então, pera um pouquinho. É 1.000 quilos. Ok. Um misturador 1.000 quilos vem de 2.000 litros. Perfeito. Por que isso? Eu pulei lá para mistura, né? Vamos lá. Por quê? Porque a gente considera como regra, assim, uma forma segura, uma densidade de ração de 500 km cúbicos. O que significa isso? Que 0,5 toneladas, né? Por metro cúbico. Ou seja, em 1.000 litros eu boto 500 quilos, em 2.000 litros eu boto 1.000 quilos, em 3.000 litros eu boto 1.500, 4.000 litros, 2.000 quilos e assim por diante. Ou seja, sempre o dobro, né? Uhum. Na balança isso não vale. Porque eu acabei de dizer que eu respeito como máximo na balança 6 roscas, tá? Ok? Eu já vi mais em outras situações. Eu questiono o tempo. Então, Perfeito. eu respeito o tempo, 6 roscas. Mas pensa 6 roscas numa balança. Uma balança com 6 adições. Eu tenho 6 montes de produto. Eu não tenho um em cima do outro. São separados. São separados. Que espaço isso ocupa? Para alcançar os mesmos 2.000 litros de produto. Eu preciso 3.000 litros ou mais para ter 1.000 quilos lá dentro. No caso de 2.000 litros no misturador é 1.000 quilos, né? Uhum. Para ter 1.000 quilos numa balança, eu preciso de 3.000 litros. Para ter 2.000 quilos, eu posso precisar 4 ou 5.000 litros, e assim por diante. Então, chega no absurdo de você precisar de 4 toneladas ter 8, 10.000 litros numa balança. Então, tu começa a imaginar o tamanho disso. Pois é, mas isso... Entendeu? Tá? Agora você pensa nessa caixa de, sei lá, 6.000 litros, 3.000 litros, seja o que for, que geometria ela tem para receber essas balanças e ter uma forma que não segure dentro dela, nas suas curvas, nas suas voltas, né, o produto também. Respeitando o ângulo de 60 graus ou 70 graus, dependendo de qual se é macro ou se é micro. Né? Perfeito. Esse produto não pode agarrar, e eu não posso botar vibrador na balança. Sim, Célula lógico. de carga, que é o que pesa, vai, né? Você vai. Então, eu preciso que o que caia fique acomodado e no momento que a balança deu a pesagem, que deu aquela estabilizada, né? Pesou, dentro daquele tempo, tá correndo o tempo, eu não posso extrapolar o tempo do misturador, tem que estabilizar e liberar. Eu tenho que liberar essa balança, tem que esvaziar em 10, 15, 20 segundos no máximo e fechar e já preparar a próxima batida. Não pode sobrar nada aqui. Se sobrar, contaminação cruzada. Claro, se é a mesma receita, tudo bem. Entre aspas, Tudo bem. mas dá um erro também, porque o lote que saiu não saiu completo, o próximo diz que a balança vai acusar, vai começar com não zero, concorda? Isso. Se sobrou algo, esse peso está somando Ainda ali. mais foi nos micros. Como Micros é que aí lascou. Exato. Como é que a automação enxerga isso? E aí que é aquela história. Cada fábrica lida com esses erros de alguma forma. Uma fábrica bem dimensionada, ela não vai ter esses produtos se agarrando, esses produtos ficando na linha. Entendeu? Mas o que você vê na prática por ali, quando a prática é mal feita, o pessoal meio que passa por cima disso e depois resolve lá no lote. Não, faltou aqui, soma na próxima. Não é assim que funciona, porque aquela batida é uma receita que vai para um coxo de alguém, de um bicho. Entendi. Entendeu? A vaca não quer saber ou o frango não quer saber não, nessa tinha um pouco menos daquele componente. Então, não, ainda mais agora frango de precisão. Entendeu? Deixa eu esperar o próximo lote que eu como lá e compensa. Isso não existe. Isso não existe. Isso não existe. Então, assim, a regra é essa, né? Tu Perfeito. trabalha, a dosagem está diretamente ligada a todos esses fatores principais, assim, de calibração, de garantia, de pesagem,
de não contaminação cruzada. Quando fala não contaminação, que é o fator externo, é aquele que eu falei que alguém pode colocar algo lá dentro, certo? Então é óbvio que mesmo no macro, que não tem alguém alimentando o silo, mas vai ter alguém lá na moega. Perfeito. Então, qual é a operacional que controla o que aquele operador está fazendo lá, certo? Perfeito. E até você está falando, e eu falei esses dias há pouco tempo, com um amigo, acabou se transformando em amigo, que ele trabalha numa granja de um amigo meu, de fato, lá em Blumenau. E no longo da nossa conversa, eu falei assim, cara, olha só, 2 pessoas têm que ser o teu melhor amigo. Primeiro, o geneticista, porque ele vai te dizer o que você precisa, né, pra dar para aquele animal. E segundo, o cara que faz a tua ração. Sim. Porque ele tem que ser o teu melhor amigo, porque Sim. ele pode, né, ter sucesso Sim. ou ter prejuízo. Sim. Por quê? Devido a isso. Sim. Ou seja, qualquer coisa que ele faça ali na hora de uma fábrica de ração, Sim. vou botar aqui a mais, vai dar prejuízo. Sim. Ou faltar, não, depois compensa. Não vai compensar. Principalmente porque em fábrica, vamos lá, com tecnologia, né, com todos os parâmetros, tu vai ter um sistema de coleta de amostra posterior a cada processo crítico, certo? Então, por exemplo, claro, quando tu não vai coletar amostra pós-balança, porque a balança tem camadas de produtos, certo? Você está recebendo matéria-prima A, mais a B, mais a C, mais a D. Isso está somando a balança em camadas. Quando isso sai em camadas. Então, que amostra tu vai tirar daqui? Né? Depois do misturador Você lá. só vai saber se está certo lá na mistura. Então, lá tu bota o coletor da amostra. Então, tu tem já fez todo o processo, já moeu, já misturou, já incluiu, para você verificar que tinha algum erro. Então, sim, tu perde esse lote ou reprocessa. Pode voltar de novo pro começo. O que você faz? Tu pega, se você sabe o que tinha de erro nele, você analisa isso, porque, óbvio, como é que tu... entenda, o setor de qualidade de uma fábrica evoluída está fazendo análise em tempo real, a cada X batidas, pegando por amostragem, e ele consegue pegar se houve algum problema, certo? Então, assim, quando pega, grita, aquele lote se direciona para reprocesso. Então, você tem que ter, inclusive, isso previsto num silo de reprocesso. Não adianta querer economizar, vou botar só 4 silos porque eu só trabalho com milho, farelo, isso. Não, mas se você tiver que reprocessar, bota onde esse material? Isso também é dinamismo. Isso é uma coisa certo? Que o pessoal talvez não pense. Então, assim, esse processo vem por onde agora? Eu vou jogar numa moega ou vou jogar num bag? Esse bag vai entrar por onde? Já pensou que esse bag tem que ter um caminho para o macro? Então, pera um pouquinho, tem que ter um silo destinado para reprocesso. Esse reprocesso entra na balança como uma matéria-prima agora. Não, mas era uma receita que sim, mas é uma matéria-prima, por quê? Porque é uma receita que faltou isso. Agora, então, pesa 90% dela, bota os 10% que faltou do material, pronto, agora está corrigido, porque volta para o misturador e corrigiu a receita. Cara, que engenharia top. É fantástico, né? É fantástico isso. Entendeu? Então, a dosagem, é que nem eu falei, eu fico na dúvida quem é o coração. Eu vejo que a dosagem, mecanicamente falando, com automação, é o cérebro. Perfeito. E realmente o misturador pode ser o pulmão, porque ele é a bomba, dizendo vem. Tá entendendo? Vem para cá que eu tô fazendo a próxima, vem. E a dosagem tem que dar conta do tempo e na garantia do que ele tá precisando. Então, o cérebro diz, tá certo, vai. Tá certo, vai. Pois é. Falando uma linguagem bem simples, tá? Sim, mas eu fico vendo, eu sempre faço uma comparação e eu adoro esse setor, que é o setor de aviação, que eles têm um tal chamado redundância. Tudo tem redundância. Tipo, para você ter um erro é porque teve uma série. Cara, não é 1, 2, 3 erros. Tem que ser uma série de erros e todos em sequência e cronologicamente, senão não vai dar erro no avião. Agora, a pergunta será que nós não temos como ter redundância também numa fábrica de ração? É só. Tipo, tô pensando aqui. É que a redundância, no caso. Quando você pensa em redundância numa dosagem, isso significa vou pesar 2 vezes? Isso que eu penso. Não vi. Tá, bom, ok, beleza. Não, claro. Pergunta idiota. Porque, na verdade, assim, hoje eu vejo assim, a realidade de quando o pessoal solicita uma fábrica, raras são as vezes que o pessoal diz, tô aqui para gastar o que precisar. Não, você não existe. É aquela que assim, faz e eu quero gastar o mínimo. E normalmente, quando a gente... qual é que é o processo natural? O cliente tem uma ideia, né? Ele quer fazer o mundo. Aí a gente procura, o comercial da empresa chama esse cliente e junta com a parte técnica da empresa. Perfeito. Essa parte técnica da empresa vai dizer pro cara, vamos entender o que tu precisa. Ele começa. Aí vem a surpresa. Quando você imagina que tu consegue emplacar uma fábrica mais ou menos padrão,
Uhum. Você descobre que para aquele cara tem que ter um diferencial. E ele começa, não, mas eu não quero fazer isso agora, eu vou fazer depois. Tá, mas tu vai fazer depois mesmo? O seu Entendeu? somebody love. Mas de nossa parte, tu tem que alertar. Perfeito. Olha, se você não colocar isso, né? Ah, mas isso é muita balança. Sim, mas aí você não tem precisão. Manda a tua receita. O cara manda uma receita. Não, tu só vai fazer uma receita. Tem certeza disso? Não, mas fazendo essa tá bom. O resto eu me viro. Mas, gente, eu preciso te mostrar, porque depois tu vai querer fazer algo diferente e tu não tem recurso. A fábrica tem problema. Não, a fábrica não tem problema. A especificação, o pré-requisito teve problema. Então, eu sou obrigado a tentar cercar isso. Entende? Então, alertar as coisas. Então, quando você diz para um cara, olha, tu precisa de 3 balanços, o cara diz, eu quero fazer com uma só, como é que eu vou dizer, ó, vamos botar mais uma porque eu quero pesar 2 vezes para garantir que a primeira acertou? Não existe isso. Entende? Entendi. Então a gente já Não tem esse existe. problema. Não existe isso. Ô, Solimão, olha só, todo mundo Solimão também. A redundância nesse caso, tá? Sabe onde é que tem redundância numa fábrica? Por exemplo, assim, eu quero produzir 60 toneladas horas e eu não quero isso num misturador só. Tá? Não é bem uma redundância, mas ele divide o fluxo em 2, para que ele nunca pare. Em caso de uma manutenção, de uma quebra, ele tem dificilmente vai quebrar os dois, né? Por algum motivo. Ele tem 50% da linha funcionando. A fábrica não para nunca. É normal você trabalhar com clientes que, eu quero meu ciclo é 24 horas, tá? É normal isso. Perfeito. Entendeu? 3 turnos. Então, tu faz as contas da produção em 3 turnos. Então, assim, 3 turnos rodando direto, é uma fábrica que nunca para. Como é que isso existe isso? Qual é a mecânica que nunca vai quebrar em 24 horas, entende? Tá, mas aí se eu tenho a produção em 2, não me entra na cabeça que vai ter a mesma mistura com 2 misturadores. Não, sim. Não, isso sim. Isso sim. Como assim, vai ter a mesma mistura? Sim, porque a questão toda é o seguinte, qual é o conceito? Agora a gente entrou na mistura aqui, mas vamos... Tá, não, mas serve. Vamos entrar para um... Vamos lá. O misturador é um conceito, né? Certo? Sim. Vamos lá, eu não vou ter a mesma mistura se for um misturador de pá e ao lado tiver um helicoidal. Ok. Eu vou ter a mesma mistura, mas em tempos diferentes. Mas eu só fico pensando, tipo, que vai descer tudo de uma única dosagem. Quando entrar nos misturadores, ele vai entrar com um pouco de dosagem a mais. Não. Tá, não, aí você entende mais que eu só tô te fazendo questionamento. Você tem que fazer aquele fluxo. Não, vamos lá. Você tem que trabalhar com 2 dosagens também. É isso que eu tô dizendo. Tá. Redundância. Mas é que eu tenho uma dosagem para um misturador e uma dosagem para outro misturador. Tá, né? beleza, ok. Existe uma dosagem para 2 misturadores? Não tem como. Como é que eu vou dividir o fluxo e garantir que esteja igual? Não. Isso, foi isso que eu pensei. Foi isso que eu pensei. Não. Tá. Às vezes acontece, o cara diz o seguinte, olha, eu tenho uma linha aqui para bovinos e eu quero fazer uma linha de suínos. Eu digo, tudo bem, mas é outra fábrica. Sim. Certo? Sim. Não, mas eu quero usar o mesmo macro, certo? Cara, pode ser o mesmo macro, mas você vai ter uma inclusão de farinha, uma FOA, né? Farinha de origem animal aqui que vai entrar e que não se mistura nessa. Então, tu vai ter que ter uma balança só para esse cara. Em algum momento, ou seja, esta do macro dosagem vai alimentar hora A, hora B, nunca os dois juntos. Não tem como dividir o fluxo. Pronto, isso é fato. Tá? Perfeito. E agora, Solimão, o que nós temos aqui? Agora nós temos também as perguntas que vêm de fora, não é só as perguntas do Adriano. Agora tem também. Que quem vai nos ajudar é a Elaine, nossa produtora, vai nos ajudar com as perguntas que vêm de fora. O pessoal preparou as perguntas para você. Se você não conseguir, a gente te ajuda a responder. Vamos lá. Tudo bom, Elaine? Oi, Adriano. Oi, Andrei. Na verdade, a gente selecionou aqui uma pergunta hoje para você. Você falou muito nesse ponto importante, que é a questão da contaminação cruzada. Sim. Na sua opinião, quais são hoje os maiores gargalos nessa etapa de dosagem para se instalar uma contaminação cruzada que atrapalhe os lotes numa fabricação de ração? É o fator mecânico mal projetado que retém muito produto na linha, tá? Então, ele não esvazia. Então, em vez de você optar por um transportador autolimpante, que é uma base da fábrica de primeira linha, você utiliza equipamentos que não são autolimpantes, então você fica com residual. Primeiro, o fator humano, principalmente. Botar coisa errada lá, porque não prestou atenção. Mas esse forma mecanismo que você falou, quando bate o código de barra e abre só aquela boca, ele só pode colocar ali, não tem como errar, cara. Não tem como errar. Se ele quiser...
A sabotagem sempre pode acontecer, Sim, certo? Né? Sim. Mas abri o silo, eu botei o produto e botei mais alguma coisa ali, né? Ok? Entendi. Mas o fato é assim, tirando fora essa parte Tá. né, que pode acontecer, porque sabotagem pode acontecer até no saco de ensaque, É. já ensacado. Não, Né? sei. Por isso que eu gosto muito do saco costurado, por exemplo, porque ele é fechado. Agora, o saco valvulado, você mete a mão na válvula, abre ele, coloca alguma coisa e fecha a válvula de novo, né? Por exemplo, né? Isso são coisas que podem acontecer. Mas indo enquanto ao que tu perguntou, o fator humano, principalmente, né? Porque ele tem que cuidar, ele tem que fazer a limpeza. Vamos lá, onde é que entra o fator humano na questão da limpeza da linha? Fazer o flush ou não? Porque a automação não vai fazer flush automático. Não. Alguém vai lá e dá o comando. Vou fazer o flush agora. Mas com uma IA a gente não consegue fazer isso, Soliman? Não, tu pode colocar uma rotina após o término de uma ordem, executa automático um flush de limpeza. Tá, pode, tá? Mas é que eu tô falando, de novo, você jogou para uma automação uma regra, né? Tá? Mais ou menos, né? Mas o fator humano, assim, de identificar os pontos que dê vazamento, né? Por exemplo, certo? Se for lá no misturador, ele tem que saber que a báscula não fechou, ela não está vazando. Como é que ele sabe que não está vazando? Tem que ter uma inspeção visual. Tem que ter uma inspeção visual na linha, lá no registro, tá caindo alguma coisa aqui ou não. Ele tem que ver isso, entende? Vazamentos, quando tem óleos, por exemplo, né? Algum vazamento, alguma coisa. Isso é visual. Isso é visual. Inspeção visual. Então, checklist, o fator humano. Mas, principalmente, eu diria o fator projeto no sentido de que tipo de equipamento está sendo utilizado para fazer a dosagem, que tipo de geometria tem dentro dos elementos para não segurar, bati no microfone, para não segurar nada dentro, né? Ok. Certo? Pontos de acesso, pontos de inspeção foram previstos no projeto ou não, né? É algo assim. Eu coloquei algumas imagens para você. Vamos pegar as imagens. Claro. Puxa ali, a gente Arthur, vê na hora. Lança para nós aí as fotos. Por aqui, exemplo, vamos lá. aqui é um exemplo de microdosagem. Tá. Certo? Esse equipamento aqui é um equipamento... Isso aqui o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo uma rosca dosadora, porque é microdosagem, lembra? Calcário, sal, ureia, tal. Então, é tudo inox, certo? Perfeito. Tá? Toda a parte de micro nós trabalhamos com essa pré-requisito do inox. De novo, vai ter o cliente que vai dizer o seguinte, eu quero carbono aqui para minimizar custo. E eu vou insistir que em certos materiais deve ser inox. Qual inox você usa? 316 ou 304, dependendo do que o cliente... exigir. Do trabalho ali. Qual que você indica? 316. Perfeito, né? perfeito. O 304 vai bem? Vai. Mas por que? Todos eles servem, tá? Mas vamos lá, qual é a diferença aqui? Tá limpo, né? Isso é o externo. Por dentro vai estar limpo, perfeito. Se o cliente for um pouco relaxado, ele vai deixar tudo sujo por fora. O que quer dizer com sujo? Vai ter algum vazamento que eu acabei de comentar lá no registro e vai cair em cima algum cloreto, vai ficar 2 meses ali em cima. Não tem inox que... o 304 vai manchar. Ah, mas era inox. Sim, mas não é para ficar um sal 2 meses parado em cima de uma superfície, mesmo sendo inox, vai manchar. Entendeu? Então... Agora o 316 não mancha, por exemplo. L, inclusive, que tem mais outros componentes ali. Então são formas que a gente tem que pensar muito na hora de forma geral, 304 vai bem, até pelo custo-benefício, tá? Perfeito. É aquela história, é só tu ter uma boa manutenção diária que ele vai bem. O que a gente está vendo aqui? Uma transição que vem do silo, uma rosca dosadora, uma geometria que joga o produto para trás, que é para ele não se esvair direto para a balança sem que a rosca dose ele. Ok. Internamente você tem passo adensado, passo alongado, passo duplado. Para que isso? Para eu receber todo o produto sem problema de esforço no helicoide, alonga para baixar essa camada dentro e duplado para regular a queda. Aqui não tem a válvula rotativa, porque aqui é uma dosagem mais macro. Veja que aqui é um concentrado mineral. Tipo assim, aqui você tem muita quantidade de produto, não é um micro. Perfeito. Então aqui, aquela porcentagem do erro aceitável, aqui foi aceitável que a rosca daria conta do recado, não precisava ter uma quebra. Okay. Em premixeiras, vamos lá, eu sou obrigado a colocar uma válvula rotativa em todas as dosagens. Pois tá? Então. Então, por exemplo, aqui eu tenho aqui uma balança de pequeno porte. O que é essa balança? Eu estou colocando aqui 250 quilos de produto no máximo, então é uma balança pequena. Olha o arranjo feito para poder receber todas as balanças, todas as roscas. Porque como é que eu coloco tem 4 roscas em cima daquela rodinha ali, daquela superfície de 60 centímetros, 70 centímetros. Então, tu faz um recurso de uma arvorezinha, a gente chama de pinheirinho. Tá? Sim. Então, esse é um exemplo.
Vocês têm mais alguma... Troca de... Vamos ver outra. Vamos lá. Aqui é só para te mostrar, aqui é uma fábrica em montagem, que Ok, eu fiz tá. questão de mostrar, isso aqui são cílios de dosagem de macro. Perfeito. Para você ter uma noção do volume e do tamanho que isso representa. Quantos metros tem esses fios ali? Isso aqui você tem aí 15 metros, 16 metros. Cada anel, duas linhas aqui tem 1 metro aqui. 1, 2, 3, 4, tem uns 8, 10 metros aí, 12 metros. Perfeito, perfeito. Então, aqui são cílios Quase de macro. Cílios de macro. Embaixo disso aqui, você tem toda a macro dosagem, que vai mostrar agora na próxima foto, eu acredito eu. Vamos lá. É aqui, ó, macro dosagem. Perfeito. Então, olha a diferença da microdosagem. Carbono, silos, roscas, uma balança maior. É outro ambiente, né? A macrodosagem é essa coisa mais grosseira. O que você percebe ao redor? A limpeza. Pois é. Então, aqui vem aquela questão da inspeção visual. Entendeu? Tá vazando alguma coisa? Grita, vai lá, olha, observa. Tá, né? mas a limpeza ali eu posso fazer com sopradores ou tem que fazer com vassouras? Não, Sopradores? Aqui não tem problema. Aspirador, Ok. né? Sem problema nenhum, entendeu? Agora, a manutenção de linha, eventualmente, periodicamente, tu tem que abrir as tampas, fazer a limpeza interna, né? Claro, cada rosca, cada helicoidal desse só carrega aquele produto. Perfeito. Mas de tempo em tempo, olha lá, quando eu tô falando, não tô falando dos minerais, tô falando de milho. Se ficar, eu soja. tenho que limpar, né? Perfeito. O farelo de soja, né? Entendeu? Então, assim, é um exemplo de um macro. Não sei se tinha mais alguma foto. Vamos acho ver que não. mais alguma, Arthur? Aqui é só mais um detalhe mostrando da micro. Pode pôr de novo. Só como exemplo. Aqui, ó. Aqui é uma micro também, só que você percebe agora uma balança maior. O que aqui é o exemplo? Em algum momento eu preciso de uma balança de maior quantidade para aquela microdosagem. Então aqui é uma balança de 1.000 litros, a outra é 250 litros. Então eu tenho uma balança de macro de 3.000 litros, 1.000 litros, 250 litros. Essas três balanças juntas, nesta fábrica, como exemplo, produzem 26 toneladas por hora. E qual é a precisão de uma balança dessa, Soliman? A precisão, depende do que eu vou colocar. Por isso que eu falo, tu pode calibrar ela. Vamos lá, eu vou calibrar essa balança para 500 quilos, certo? Ok. 4% de 500 quilos Ok. é Então o que eu posso colocar. esse é o desvio padrão. É o que eu posso, é o mínimo que eu posso colocar dela. A célula de carga que tu tem aqui dá para ver 2 células, tem mais 2 do outro lado, né? Uhum. A célula vai aceitar você colocar a cada 20 gramas, depende do número de divisões que ela tem. 10.000 divisões, 5.000 divisões, você vai inclusive escolher isso a depender do que tu quer colocar nessa balança. Perfeito. Então, por isso que eu falo assim, ó, claro que tu pode pré-definir padrões, entendeu? Mas você normalmente tem que escutar o cliente e ver o que ele vai fazer para você definir. A gente chama de diagramação. A diagramação da fábrica é prever essa dosagem e seguir fazendo a moagem, a mistura, todos os tempos, e você no final vê que esse tempo total aqui atende. Porque se tu tem um ciclo que inicia cada etapa, e você pega todo esse ciclo e coloca onde a primeira etapa começa, quando acabou ele na etapa de cima, você começa a ver o final de um com o final do outro, qual é o tempo que leva entre uma batida e outra, e você sabe que em X horas você tem X toneladas horas. Perfeito. Isso é a diagramação. E a diagramação só funciona se você trabalhar lá na parte da dosagem, todos esses elementos, cuidando dessa parte aí de calibração, de precisão, de quantidade, de volume e tudo mais. Tem mais alguma foto, Arthur? Acho que não, né? Beleza? Isso aí, fechou. Então, cara, aí eu fico pensando assim, ó. Hoje os dosadores, tá? Quanto mais isso vai, aonde mais nós vamos chegar com os dosadores? Sim. Quanto mais de precisão nós vamos ter? Existem novas tecnologias para a gente acertar ainda mais os dosadores? Fora do Brasil ou dentro? Assim, ó, as últimas, os simpósios que a gente participa e tudo mais, o pessoal vem trazendo a referência que eu falei, o SFT e tudo mais, quando palestram, eles nos mostram ainda as mesmas ideias, os mesmos conceitos. Claro, existe evolução na micro, né? Então, por exemplo, assim, existe uma grande evolução na micro, certo? Microdosagem, calha vibratória, alguma coisa que te dê mais precisão. Porque quando você chega nessa... Tu não te perguntou ali, quando eu falei o seguinte, a inclusão mínima é 4%, mas quando é menos que isso? Eu achei que talvez não iria menos que isso, acho que é o máximo. Pode acontecer. É aí que entra a inclusão manual. Então, pensa assim, uma fábrica, na sua grande maioria, o pessoal opta por fazer a macro, meso, aquilo que eu falei, para separar algumas coisas, e micro. Perfeito. Eu consigo dosar isso mecanicamente numa boa.
dependendo uma premixeira pode exigir uma premixeira é basicamente inclusões pequenas de grande quantidade de minerais. Ok. Eu não vou ter praticamente cereais ali, certo? Então você imagina, ali a dosagem tem que evoluir muito em precisão e em quantidades pequenas. Inclusões pequenas e muito automatizado. Quando você tem muita inclusão, a inclusão de muito matéria-prima com pouca inclusão, tu precisa evoluir no elemento dosador. A rosca já começa a perder sentido. Perfeito. E começa a ficar caro. Então eu estou falando de calha vibratória. Certo? Perfeito. Então você tem empresas que chegam a formar. O seu portfólio eu faço calha vibratória. E eu entrego isso para quem quiser. Então a gente acaba pegando a calha vibratória do fornecedor e colocando no meu escopo, que não é portfólio, porque eu pego de alguém e entrego para o meu cliente. Entendeu? Porque essa engenharia da fábrica tem que ser muito bem mastigada. Então a gente acaba fazendo esse trabalho. Entendeu? Mas assim, dentro do universo da microdosagem, a questão da automação 100% automatizada, mesmo nas mais evoluídas, você vê, por exemplo, sistemas onde eu já presenciei isso, você tem lá um sistema de tulhas, né, com matéria-prima, um robô, né? O cara tá em cima daquele robô em deslocamento, tem uma pessoa ali. Entendi. O robô tá parando na frente do silo, abrindo para ele um cilindro, dizendo, daqui tu tem que pegar, mas quem vai lá e pega e coloca numa balancinha de precisão algumas gramas, ainda é a pessoa. É uma pessoa. Ah, mas eu consigo fazer dosagem? Claro, senão não existia a indústria da medicação. Sim. Medicamentos trabalham com qual é a precisão de uma indústria de remédios hoje? Então existe, mas a grande questão é essa, o valor de uma dosagem de pequena inclusão ser automatizada. Então, vamos lá, a grande maioria das fábricas opta por fazer essas pequenas inclusões de forma manual. Perfeito. Então, como isso funciona dentro de uma fábrica? Uma sala ambientalizada, com balanças de precisão, um operador, eclusas para poder estar sugando uma poeirinha daquele negócio e uma pessoa ali pegando pequenas inclusões num sistema ou carrossel, um carrossel de silos, né? Onde ele gira esse carrossel para o silo que ele precisa, faz a leitura, o silo vai abrir, ele vai pegar o material, botar naquela balança de precisão 1, aí ele somou, fechou, ele tira esse produto e bota na 2. Pega um produto 2, inclui na balança de soma, coloca, soma com a próxima, deixa essa limpa, só vai somando na próxima. Porque se ele errar aqui, ele pode tirar e colocar de volta. Perfeito. Depois que ele somou, não pode mais. Esse material, esse núcleo, vamos chamar assim, essa pequena inclusão, ele vai pegar, botar no saquinho, etiquetar e vai subir lá naquele montacarga que eu comentei para o operador chegar e colocar lá numa moeguinha de adição manual que tem uma conexão direto com o misturador e não vai para silo. Perfeito. Ou seja, é um jeito de se fazer sem gastar aquele absurdo, mas há quem queira que isso seja automático, mas daí vai gastar. Certo. Entendeu? Cara, quanto isso foi uma aula hoje. E a gente já Que bom. passou uma hora. Já passou Deus. uma hora já. Eu não acredito. Foi uma aula. Eu acho assim, não, tenho certeza. O quanto seria importante todos os avicultores prestigiar esse nosso conteúdo hoje. Não só avicultores, mas também o pessoal responsável por premixeiras, né? Quando você vê que essa parte que a gente tá falando de dosagem numa fábrica de pequeno porte, ou uma fábrica bem caseira, vamos dizer assim, uma mini fábrica, uma fábrica de pequeno porte, uma fábrica linha leve, dentro da sua propriedade lá, como é que ele faz essa dosagem toda para pensar? Ele tá com uma balança ali, ele tá somando um balde, 2 de milho, mais um balde, 2 disso, aí ele vai... E tudo isso está sendo colocado ali no misturador de forma manual, pode derramar um pouquinho aqui, pode derramar um pouquinho lá. Nós estamos falando, o que a gente falou até agora é um grau onde, vamos lá, nós estamos falando de um nível, por exemplo, o misturador não aterrado, pode criar eletricidade estática ao nível de o pó do micro fica grudado nas suas paredes e isso fazer falta na receita. Mas isso a gente vai falar num outro podcast. Isso a gente vai falar num outro podcast. Introdução à mistura. Isso mesmo. Enquanto isso, assim, o pessoal que queira tirar mais dúvidas, tá? Pode entrar em contato com você, com a Claro, CRAB. claro. Como que eles fazem para poder entrar em contato? A CRAB, entrando em contato com a CRAB lá, eu sou gerente de engenharia da empresa, a gente está lá para receber e dar todo o suporte técnico que a gente faz hoje. A gente faz esse suporte para comercial. A comercial também está lá para receber qualquer contato.
A comercial atende bem já, né, nesse nível aí. Quando precisa, a gente junta a comercial com a engenharia para poder dar uma roda técnica bem completa para o cliente. Show. Essa que é a ideia. O arroba da Crab lá é arroba Grupo Crab. Grupo Crab. Isso aí. O pessoal queira te seguir também nas redes sociais, pode também. Sim, com certeza. Soliman, tudo certinho. Perfeito. Eu acho que o pessoal que chegou até aqui merece o nosso vídeo merece um like, né? Mas Opa. uma curtida, porque, pô, o pessoal que chegou até aqui tem que dar espero. curtida. E ainda é grátis, Eu ainda espero. curtida. Então, agradecer, novamente, gostaria de agradecer você que chegou até aqui. Agradecer também aos nossos apoiadores, agradecer o Grupo Crab, agradecer a Fujikura, a Kilbra, a Frata Embalagem, a Novogen, a Agroenergy, a Fenchen e também a Royale Avicultura. Agradecer também toda a equipe aqui do Pod Aves, agradecer novamente o Soliman por estar aqui nos brindando com essa aula maravilhosa. Eu acho que isso é essencial e crucial para que todos que têm uma fabricação de ração, uma criação de precisão, esse conteúdo ele tem que consumir. Novamente, agradecer a todos. Nosso valeu. Obrigado. Obrigado. Valeu. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.